Eu sou Amanda, sou nutricionista, agente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição do Escolar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui hoje para o nosso terceiro episódio de podcast, o nosso Pod Penai, o podcast sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar deste ano de 2025. Este ano nós estamos falando sobre alimentação escolar, agricultura familiar e povos e comunidades tradicionais. Temas que mostram como a comida na escola vai muito além do prato. Ela é cultura, é aprendizado e é pertencimento. E hoje, para enriquecer a nossa conversa, temos a presença da Damares. A Damares é a primeira mulher indígena formada em nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é autora do e-book Alimentação Tradicional da Cultura Caigangue, Receitas para Alimentação Escolar, que aborda a cultura alimentar caigangue. Seja muito bem-vinda, Damares. Pode se apresentar para o pessoal? Bom dia, Amanda, a todos os convidados. Sou Damares, sou indígena da etnia Caigangue. Sou da marca Camé, entre as clânicas Camé e Cairu. Eu resido atualmente na aldeia indígena da Porfingá, que fica localizada em São Leopoldo. É uma alegria imensa estar aqui falando sobre alimentação escolar e também sobre alimentação indígena Caigangue. Legal. Então, antes da gente entrar no tema de hoje, vamos relembrar um pouco o que já foi tratado aqui nos nossos podcasts. Então, nos primeiros episódios, nós falamos sobre a importância da agricultura familiar, a importância do consumo de alimentos oriundos, de povos e comunidades tradicionais. E, na sequência, nós indicamos quais são os caminhos para a gente poder comercializar e ter o consumo desses alimentos dentro das escolas. Hoje, então, nós vamos ampliar o nosso foco, conversando aqui com a Damares sobre a alimentação de povos e comunidades tradicionais, mais especificamente, o que a gente pode servir aí na alimentação escolar e como o respeito à cultura, às tradições e os hábitos alimentares saudáveis se integra ao PENAI. Então, assim, Damares, para a gente começar, eu te questiono, Você poderia nos compartilhar conosco como é a cultura caigangue, onde estão localizadas as comunidades e quais são os costumes alimentares e se esses saberes, como eles são transmitidos para as gerações? Bem, a cultura indígena caigangue ela é marcada por uma conexão muito profunda com o seu território, com o meio ambiente, com o meio sustentável, e também pelas nossas clânicas, nossos dualismos clânicos, que é o Camé e Cairu, que faz parte da nossa cultura, que vai formar a família Caigangue. Hoje trouxe aqui o significado, da lua, o sol, Camé e Cairu. Então, a nossa conexão é muito profunda, com o meio sustentável, que vai dar nosso sustento, nós vamos tirar nossos alimentos através do meio ambiente, Uhum. Então, não só nossos alimentos, como também a nossa economia. A maioria dos indígenas caigangue, eles sobrevivem através da venda de artesanatos, principalmente os que residem nas aldeias urbanas. Uhum. Então, nós temos muita conexão com nossos territórios. A preservação também, para nós, é muito importante, Isso nós sentimos na pele. Então, o povo caigangue, ele está em terceira maior população indígena residente no Brasil. Somos em 305 etnias, 305 povos diferenciados, com seu modo de viver diferenciado, modo de alimentação, enfim, outros costumes. Uhum. Mas nós sempre estamos, assim, lutando pelos mesmos direitos de ser reconhecidos como os indígenas. Então, nós estamos no terceiro maior povo de indígenas residentes no Brasil. Então, estamos localizados em 4 estados com maior população, Então, em primeiro lugar está o Rio Grande do Sul, uhum. O segundo Santa Catarina, e Paraná e São Paulo, com maior população indígenas caigangues e residentes em 32 terras indígenas, tanto as aldeias rurais quanto as urbanas. Uhum. E essas 32 terras indígenas é um levantamento feito pelo IBGE no ano de 2010. Pode ser que tenha aumentado,
mas o último estudo foi através do IBGE em 2010 com o apoio da FUNAI. Uhum. E nossos costumes alimentares, como falei, e ela está diretamente relacionada com o meio sustentável, meio ambiente, onde que nós tiramos o fuá, o cumim, que é nossos alimentos típicos. Então, isso também a pesca, né, que faz parte da nossa alimentação. E mesmo com a entrada de alimentos industrializados, a fácil acessibilidade e disponibilidade, principalmente em aldeias urbanas, nós ainda mantemos a nossa cultura alimentar, né? Todos os nossos alimentos típicos, ainda nós mantemos esses hábitos alimentares. E isso vem através das transmissões de saberes, através das falas, da prática, que são ensinados pelos nossos COFA. Que COFA eu falo que são nossos anciões, né? Nossos guardiões de histórias, de sabedoria. Então, eles vêm nos ensinando e nós vamos guardando, continuando nossos costumes alimentares, nosso modo de viver, a nossa identidade do indígena caigangue. Daí, nossos costumes alimentares, eles estão intimamente vinculados ao manejo sustentável do meio ambiente. Uhum. E a exemplo, nós temos o milho, o aipim, a batata doce, o mel, a pesca. Temos também o fuá e o cumim. E o fuá e o cumim, eles nascem de forma espontânea, sem preciso samear, né? Então, eles fazem parte dos nossos alimentos tradicionais. Que lindo, Damares, a gente vê essa transmissão de cultura pelo COFA, como você nos trouxe, né? Que é a ancestralidade aí, passando esses hábitos. É muito bonito também a gente ver essa manutenção da cultura dentro do ambiente de vocês, visto que a gente está num mundo carregado dos ultraprocessados, né? E que isso não tá chegando lá. Fico feliz de saber dessas notícias. Fiquei curiosa, e eu acho que seria interessante também tu contar aqui para os nossos ouvintes o que é o cumi e o fuvá. São nomes diferentes. Sim, nossos alimentos tradicionais, né? Que vem passado de gerações que nós preservamos até atualmente. Então, o cumim, ele é em português chamado de folha de mandioca brava. Uhum. Então, tem que ter vários cuidados para fazer o cumim. Ele tem toxinas nas folhas, então tem um cuidado muito grande de preparar o cumim. E o nosso modo de preparar é através do fogo de chão, né? O modo tradicional de preparar os alimentos. Mas também nós fizemos o cumim no fogão a lenha. Uhum. Então, as folhas são retiradas do cumim, são catadas as folhas mais novas e é colocado num pilão. Então, tem um pilão, a mão do pilão, e então vai socar o cumim, as folhas, até virar uma forma pastosa. Aí depois que virou a forma pastosa, aí vai cozinhar em água fervente, em 3 águas ferventes, para sair toda a toxina dele. Uhum. Daí depois, 3 águas ferventes em fogo alto, tem que ser fogo alto, leva horas para fazer o cumim, né, em torno de umas 4 horas por aí. Uhum. Aí vai ser, depois de 3 águas ferventes, está pronto, aí falta temperar. Uhum. Aí é com banha e sal. Aí está pronto para consumo. Que diferente. Uhum. E o fuvá? O fuá. Fuá. Fuá que fala. E ele também nasce de forma espontânea. E ele é mais simples de fazer do que comparado com o cumim. Então, o fuá, ele também é na água fervente. Mas ali daí vai a banha e o sal. Tá. É mais simples de fazer comparado com o cumim. Não precisa tantos cuidados. Isso. Entendi. Legal. E nesse trabalho de conclusão de curso da graduação de nutrição, você escreveu um e-book sobre as preparações consumidas na sua comunidade, na comunidade indígena caigangue, né? O que te inspirou a pensar e a escrever sobre isso, a compartilhar essas receitas dessa cultura? Então, Amanda, nós temos é muito difícil procurar hoje trabalhos pedagógicos, né? Então, tive muita dificuldade de encontrar para fazer o meu trabalho. E também foi pensando nisso, né? Para disponibilizar. E quando se fala em alguns alimentos indígenas, já é difícil. Aí, quando fala uma etnia específica, aí complica muito mais ainda.
Então, foi pensando nisso e também pensando principalmente na gestão escolar não indígena, que trabalho nas escolas. Então, para mostrar, né, nossos alimentos, mostrar que pode ser incluídos nos cardápios nossos alimentos típicos. E como que a tua experiência e dos seus próximos, né, dos seus familiares, né, todos os envolvidos contribuíram para o processo da elaboração desse material? Bem, a minha experiência foi que eu cresci, né, dentro de uma comunidade indígena. Eu vivi lá na comunidade indígena rural, onde eu acompanhei todos os processos, né, que a minha mãe faz, minha avó fazem ainda esses alimentos típicos, então não tive problema nenhum de fazer esse trabalho, né, não foi tão trabalho assim também. E também a ajuda dos convidados, né, dos entrevistados, que também têm essas experiências. Então, foi um trabalho coletivo para a formação do livro. Então, teve toda a minha experiência e mais a experiência dos convidados que formaram o livro. Bom, quando a gente fala em alimentação tradicional, logo nós pensamos nas receitas, no modo de fazer, né? Mas também tem todo um saber envolvido, pelo que você estava nos contando aqui. Um modo de plantar, um modo de colher, de preparar, de partilhar essa preparação. Como você vê a importância de levar esses saberes para dentro das escolas? E que as crianças e profissionais da alimentação também possam aprender todo esse manejo. Bem, cada alimento carrega em si sua própria história, né? Então, por isso é muito importante levar isso para dentro das escolas, né? Então, a escola é um espaço de formação, né? E a partir dela que ela impor um alimento, incluindo um alimento no seu cardápio, ela vai fortalecer ainda mais a identidade da escola, né, de cada etnia que ela está trabalhando. Então, também, a escola é um espaço de trocas, né, onde profissionais ou a gestão escolar não indígena, elas podem aprender também com as crianças indígenas, né, com os professores indígenas. Aí um espaço de trocas de conhecimentos, né, um aprende com o outro, lê. Então, pode ser divididas essas experiências. Certo. E esses alimentos, eles também fortalecem os territórios, a identidade, a autoestima desses povos, né? Na tua visão, de que forma valorizar a alimentação tradicional pode contribuir não só na saúde, mas também na cultura e no sentimento de pertencimento dos alunos da comunidade, das comunidades? Assim, na minha visão, a valorização tradicional, né, como eu citei, assim, de incluir, né, esses alimentos para dentro, não só indo além de uma nutrição básica, né, então fortalecer ainda mais a identidade do ser indígena. E quando a escola ela inclui esses saberes, ela vai estar indo bem mais além de uma nutrição básica, né, então ela está fortalecendo as raízes do ser indígena. Da alimentação indígena. Que a alimentação vai muito além da comida, né? Isso. Do ato de comer ali, né? Envolve muito fortemente a cultura, que é bem que você traz. E você pode citar algum exemplo, Damares, das preparações tradicionais da sua comunidade, que você escreveu lá no seu e-book e que poderia estar nas escolas, né? Ou que você já viu em alguma escola sendo preparado, que tenha uma boa aceitabilidade, ou tem alguma receita ou ingrediente que te traz uma lembrança especial, talvez da sua infância, que você gostaria de ver na alimentação escolar? Então, tem alguns alimentos, sim, que faz parte da nossa tradição, pode ser incluso nos cardápios escolares. Eu vou dar um exemplo, tem o bolo de milho, né, que é a partir do milho, somente do milho e água. Temos o aipim, a batata doce, a canjica, o pinhão, o mel, e, enfim, outras variedades de alimentos típicos que nós temos. E alimento que faz lembranças é o açúcar mascavo, né? Que minha família produzia bastante o açúcar mascavo para não comprar o açúcar refinado, né? Então,
Isso eu consumia bastante durante a minha infância, né? Que eu vejo assim que dá para fazer essas trocas, né, no cardápio escolar, tirar o açúcar refinado e impor um açúcar mascavo, né? E as escolas, estou falando de escolas indígenas, que as crianças entram a partir dos 4 anos, né, que eu forneci do açúcar. Então dá para fazer essas trocas. Maravilha, são alimentos bem tranquilos mesmo da gente ver na prática. E a partir do teu e-book, agora eu acho que, né, que a gente vai divulgar, vamos colocar aqui o link abaixo da nossa fala de hoje, da nossa conversa. As pessoas podem se inspirar e realizarem essas preparações dentro das escolas. E pensando nisso, que tipo de impacto tu esperas que o teu material, que o teu livro entregue nas escolas, né? Como tu espera que chegue lá? Olha, eu espero que seja um impacto positivo, transformador, né? Fazer essas mudanças, né? Que as crianças entram nas escolas a partir dos 4 aninhos, então podemos ir bem mais além somente de uma nutrição básica, né? E assim preservando a nossa cultura, a nossa identidade de ser indígena. Espero que tem uma melhoria muito grande ali. E voltando também à tua resposta, eu reparei que vocês também têm o respeito, né, às orientações dos guias alimentares, do guia alimentar para crianças menores de 2 anos, e por consequência a resolução aí do PNAE, né, que é baseada em cima desses guias em relação à adição do açúcar. A partir dos 4 anos, que é quando as crianças estão nas escolas, e também dessa forma a gente preserva a cultura da região, Isso. que é outro ponto que tanto os guias quanto a resolução do PNAE indicam, né? Que a alimentação saudável adequada contemple os pontos da cultura da localidade. Damares, e para finalizar o nosso episódio, né, aproveitando muito bem a tua fala aqui e a divulgação desse material lindo que tu produziu durante a tua formação, além do material do e-book, né, da alimentação, das receitas para a alimentação escolar da comunidade, né, indígena Caigangue, além disso, tu tem a indicação de algum outro material que possa complementar, que possa fomentar o consumo desses alimentos no ambiente escolar? Essa é uma ótima forma de encerrar a nossa conversa. Então, uma grande referência que eu deixo é através da fala escuta, né, juntamente com a gestão escolar indígena, juntamente com as comunidades indígenas, né, a trabalhar mais, né, escutar mais, assim, tirar todas essas dúvidas, né, de um cardápio escolar, de uma alimentação escolar indígena, que pode ser incluso no cardápio escolar, né? Então, essa é ótima referência, né? Então, nós temos bastante dificuldade de materiais pedagógicos disponibilizados à procura de uma alimentação específica e falando de uma alimentação nós temos várias etnias, são 305 etnias. Então, a dificuldade é muito grande, né? Quando se fala uma etnia específica. Então, a melhor referência são, através da fala e escuta junto com a comunidade indígena Caigangue, a gestão escolar ali, dá para montar um cardápio excelente, né? Através dessas visitas. E também temos eu vou dar algumas referências, que tem também o FNDE, tem Instituto Socioambiental, né, que tem alguns trabalhos disponibilizados, tem os secanes de algumas universidades também, que disponibilizam alguns materiais. Damares, essa tua última resposta me remete a um comentário que a gente faz em quase todos os nossos podcasts, né? Se não em todos. A importância da união do trabalho de todos os atores envolvidos, né? Quando você fala a questão da escuta, do diálogo ali sobre o consumo, sobre a cultura da alimentação, a gente insere o profissional da nutrição, agora você também é um exemplo disso, insere o profissional da nutrição nessa conversa, nesse diálogo, para conhecer essa cultura e aí poder inserir no cardápio, né? E preservar a cultura dessas comunidades. Bom, Damares, eu só posso agradecer a tua presença, o teu tempo aqui, o teu compartilhamento aqui conosco. Esse é um tema fundamental, né? Não apenas para a promoção de uma alimentação saudável, mas também adequada do ponto cultural,
do fortalecimento social, econômico também que você trouxe aqui pra gente, valorizando os saberes dos ancestrais e garantindo respeito a essas tradições. Então a gente só pode agradecer a tua presença aqui, agradecer a tua contribuição acadêmica também com esse e-book maravilhoso que a gente vai divulgar a partir da nossa fala de hoje. Obrigada, Amanda, a todos os convidados por chegarem até aqui. Eu que agradeço pelo convite. E assim a gente finaliza mais um podcast, convidando os nossos ouvintes a nos seguirem nas redes sociais, no @secaniurgs e no @rebrai.penai para acompanhar os nossos podcasts e demais conteúdos a respeito da alimentação escolar. Até o nosso próximo episódio.